Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje sabadão. Vamos ver o que Jesus trouxe nesse sábado para a nossa vida. O que Ele quer de mudança para hoje. O que eu posso mudar hoje para fazer a sua vontade, né? Vamos meditar um pouquinho em cima dos seus conselhos, em cima do seu evangelho, não é? Todos os dias a igreja nos apresenta um pedacinho do evangelho, da palavra de Deus, para que a gente possa meditar. Então, estamos na quaresma, não é? 40 dias, não é? De preparação para a Páscoa. Então, 40 dias de mudança, de meditação, meditar aquilo que eu posso mudar dentro de mim, não é? Que ser humano eu estou sendo, não é? Na visão de Deus. Eu posso mudar? Posso, um pouquinho todos os dias. Nunca iremos mudar 100%, né? Nunca chegaremos a 100% de mudança, mas todos os dias a gente mudando um pouquinho em cima dos seus conselhos, dos seus ensinamentos, a gente pode se tornar seres humanos muito melhor. Então hoje o evangelho ele vem no livro de João. Vamos aqui para o livro de João, o capítulo é o 9 e o versículo é do 1 ao 41. Aqui é o 41. Até aqui, ó. Grande, né? 40, 41. Do 1 ao 41, vamos lá. Que Jesus tenha a nos oferecer hoje. Sexto sinal, o cego de nascença. Jesus cura a cegueira dos homens. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os discípulos perguntaram: Mestre, quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou seus pais? Jesus respondeu: Não foi ele que pecou, nem seus pais, mas ele é cego para que nele se manifestem as obras de Deus. Nós temos que realizar as obras daqueles que me enviou. Enquanto é dia, está chegando a noite e ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dizendo isso, Jesus cuspiu no chão, fez barro com a saliva e com o barro ungiu os olhos do cego e disse: Vá se lavar na piscina de Siloé. Esta palavra quer dizer o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, perguntavam: Não é ele que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele mesmo. Outros, porém, diziam: Não é ele não, mas parece com ele. Ele, no entanto, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que seus olhos se abriram? E ele respondeu: O homem que se chama Jesus fez barro, ungiu meus olhos e me disse: Vá se lavar em Siloé. Eu fui, me lavei e comecei a enxergar. Perguntaram-lhe: Onde está esse homem? Ele disse: Não sei. Então levaram aos fariseus aquele que tinha sido cego. Era sábado, o dia em que Jesus fez o barro e abriu os olhos do cego. Então os fariseus lhe perguntaram: Como é que tinha recuperado a vista? Ele disse: Alguém colocou barro nos meus olhos, eu me lavei e estou enxergando. Então os fariseus disseram: Esse homem não pode vir de Deus. Ele não guarda o sábado. Outros diziam: Mas como pode um pecador realizar esses sinais? E havia divisão entre eles. Perguntaram outra vez ao que tinha sido cego: O que você diz ao homem que abriu seus olhos? Ele respondeu: É um profeta. As autoridades dos judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista, até que chamaram os pais dele e perguntaram: Este é o filho que vocês dizem ter nascido cego?
Como é que ele agora está enxergando? Os pais disseram: Sabemos que é o nosso filho que nasceu cego. Como é que ele agora está enxergando? Isso não sabemos. Também não sabemos quem foi que abriu os olhos dele. Perguntem a ele. É maior de idade e pode dar explicação. Os pais do cego disseram isso porque tinha medo das autoridades dos judeus que haviam combinado expulsar da sinagoga quem confessasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram: É maior de idade, pergunte a ele. Então as autoridades dos judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego e lhe disseram: Confesse a verdade, nós sabemos que esse homem é um pecador. Ele respondeu: Se ele é pecador, isso eu não sei, só sei que eu era cego e agora estou enxergando. Eles insistiram: Que é que ele fez? Como foi que abriu os seus olhos? Ele respondeu: Eu já lhe disse, e vocês não me escutaram. Por que vocês querem ouvir de novo? Será que também vocês querem se tornar discípulos dele? Então, insultaram o cego curado e disseram: Você é que é discípulo dele. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse homem nem sabemos de onde ele é. Ele respondeu: Isso é de admirar. Vocês não sabem de onde ele é? No entanto, ele abriu meus olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas ouve aquele que o respeita e faz a sua vontade. Nunca se ouviu falar de alguém tenha feito os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não vem de Deus, não poderia fazer nada. Eles disseram: Você nasceu inteirinho no pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Jesus, ouvindo dizer que tinha expulsado aquele que fora cego, foi à procura dele e perguntou: Você acredita no Filho do Homem? Ele respondeu: Quem é ele, Senhor, para que eu acredite nele? Jesus disse: Você o está vendo. É aquele que está falando com você. O cego que tinha sido curado disse: Eu acredito, Senhor. E se ajoelhou diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam perto dele ouviram isso e disseram: Será que também somos cegos? Jesus respondeu: Se vocês fossem cegos, não teriam nenhum pecado. Mas, como vocês dizem, nós vimos, o pecado de vocês permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje o Evangelho, ele vem nos convidar a abrir os nossos olhos, tanto os nossos olhos físicos como os nossos olhos espirituais, né? A palavra diz que Jesus curou um cego de nascença um sábado, num dia de sábado. E aí a gente percebe que os discípulos, ele faz uma pergunta a Jesus, né? Mestre, por que ele nasceu cego? Será quem pecou para que ele nascesse cego? Os pais dele? Né? Por quê? Porque antigamente acreditava-se que quando acontecia algo desse jeito, uma pessoa nascia aleijada, uma pessoa nascia cego ou surdo, isso vinha do pecado dos pais. Ou seja, a culpa era dos pais. Né? E aí Jesus diz: nenhum e nem outro. Né? O pecado não foi nem de um e nem de outro, mas tem coisas que acontecem para que venha a ser a glória de Deus na nossa vida, né? Aí a palavra diz que Jesus curou aquele cego. Outra coisa interessante que a gente vê, que quando Jesus ele faz a lama ali com o barro e passa nos olhos dele, ele manda que ele vá se lavar. Ele não leva o homem para se lavar. Ele pede que ele vá com suas próprias pernas, que ele vá, né? Outro detalhe que a gente vê aqui. Outro detalhe é que a gente nota nitidamente nesse evangelho, né, a
a escuridão em que esses fariseus viviam. Eles não acreditavam que Jesus era o mestre. Eles não acreditavam. Então, é justamente sobre essa incredulidade, é justamente sobre essa cegueira espiritual que a gente carrega no nosso coração muitas vezes, de não entender as coisas de Deus, de não querer enxergar as coisas de Deus. Então, esse cego de nascença, ele representa a nossa cegueira espiritual, ou seja, o nosso não à palavra de Deus, o nosso não a entender o que Deus quer para a nossa vida. É isso que esse cego representa, não é? Aqui eu costumo dizer que nós somos fariseus também. Nós somos fariseus por quê? Acreditamos em Jesus, sim, mas a gente não obedece, não é? A gente não obedece. E aí, a gente vê aqui nessa leitura, né? Que ela é bem grande. E a gente vê que os fariseus, aquele povo não entendia de forma nenhuma, não aceitava a cura de jeito nenhum. Chamaram os pais do homem, chamaram o homem várias vezes para tentarem entender o que estava acontecendo. Muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes a gente não entende as coisas que Deus quer para a nossa vida. A gente não entende a palavra de Deus para que a gente possa viver melhor, né? Aqui a gente vê aqui que o dia de sábado, ele não representa nada a não ser um dia, né? Foi justamente no sábado que Jesus curou aquele cego. Por quê? Porque a necessidade dele pedia para que ele fosse socorrido naquele momento. E aquele momento era um dia de sábado, e nem por isso Jesus deixou de socorrê-lo, né? Então, muitas vezes, a gente tem que entender uma coisa. Temos uma vida carnal e temos uma vida espiritual. Esse homem, que ele era cego de nascença, ele viveu na escuridão desde que ele nasceu. Ele não conhecia nada, ele não via nada. Assim como muitas vezes nós somos cegos espiritualmente falando. A gente não enxerga nada, a gente não entende, né, quando o mal vem para a nossa vida. A gente não entende quando uma pessoa chega para nos aconselhar através da palavra de Deus, a gente não quer saber. Por quê? Porque nós vivemos na escuridão. Viver na escuridão é se fechar, né, justamente para a vontade de Deus na nossa vida, né? Que não é fácil, não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil viver a palavra de Deus, de querer seguir, mas a gente tem a oportunidade de insistir e tentar viver, né? Não é difícil de entender a palavra de Deus. O mais difícil é a gente praticar, né? É praticar. Por quê? Porque exige aqui uma disciplina. Existe aqui como é que se diz? Um comprometimento, né? Com Deus. Eu me comprometo, Senhor, com a tua palavra. Eu me comprometo com aquilo que tu quer para minha vida. Então, a partir de hoje, eu quero dar o meu sim a viver tudo de maravilhoso que o Senhor tem para me dar. Mas para isso, eu preciso me comprometer. Eu preciso querer. O cego, ele se levantou e foi, mesmo cego. A palavra diz que Jesus, ele fez ali aquela lama no barro e passou nos olhos dele, mas ele não ficou curado de imediato. Ele tinha que mergulhar naquela piscina de Siloé para que ele ficasse totalmente curado. Então ele quis no coração abrir os seus olhos. Ele quis. Naquele homem existia não só uma cura física, mas uma cura espiritual, né? Aquele homem, com certeza, ele era discriminado pela sociedade pelo fato dele ser um cego, dele ser um mendigo. Então, ali dentro dele existia várias coisas. Existia ali o desprezo, existia a humilhação, não é? Existia como é que se diz? A necessidade da ajuda das pessoas para estar tirando ele de um lugar para o outro, né? Então existia ali dentro dele muita coisa que atrapalhava ele, mas ele acreditou.
Quando Jesus mandou ele ir para a piscina se lavar, ele foi. Ou seja, ele deu o seu sim. Hoje Jesus quer que eu dê o meu sim. Que eu queira me banhar na piscina, que eu queira abrir os meus olhos. Que eu queira que ele coloque nos meus olhos essa terra, esse barro, para que limpe toda a minha visão, para que eu possa enxergar, né? Ou seja, começando pela minha vontade. Eu preciso sentir no coração o desejo de querer entender a palavra de Deus. Se isso não acontecer, nunca que eu vou abrir a palavra, nunca que eu vou me esforçar para abrir um vídeo, para tentar entender essa passagem aqui. Então, primeiro vem do coração. Primeiro eu preciso querer como aquele homem. Aquele homem, ele levantou e foi à piscina. Né? A palavra não diz que Jesus o pegou na mão, que Jesus o guiou. Não. Levante e vá se lavar na piscina. Vá. Então, Jesus, ele quer que a gente dê o nosso sim em primeiro lugar. Eu preciso querer dentro do meu coração essa necessidade. Eu tenho necessidade, né, de transformar a minha vida. Eu tenho essa necessidade de transformar a minha vida, porque eu vivo como um Zé Ninguém, né? Eu vivo com as minhas vontades humanas, né? Mas eu não quero mais viver com as minhas vontades humanas. Eu quero viver conforme a vontade de Deus na minha vida. Então eu vou tentar entender, vou tentar trazer e caminhar com essa vontade até onde der para mim. Eu costumo dizer, jamais a gente vai conseguir fazer 100%. Não vamos. Nunca que seremos capazes de fazer 100%, porque o único santo, imaculado, sem mácula, sem pecado, foi Jesus Cristo. Né? Sempre iremos pecar, sempre iremos fazer a nossa vontade, sempre iremos desejar as coisas, sempre iremos dar um passo para viver aquilo ali, não é? Por quê? Porque é do humano. Nós somos humanos, então nós carregamos isso conosco. Mas existe uma coisa chamada luta. Eu preciso lutar contra a minha carne, a minha vontade, né? Nem tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, né? Assim, nem tudo me convém. Então, hoje Jesus, com esse evangelho desse cego, a gente traz para a nossa vida esse sim que esse cego deu, de levantar, de se disponibilizar aí mesmo sem enxergar. Nós vivemos diante de Deus sem enxergar a sua vontade, como cegos de nascença, sabe? Um dia eu fui cega de nascença, porque eu vivia na escuridão. Todas as vezes que a gente vive mais para os desejos do mundo do que para a vontade de Deus, somos cegos. Cegos de nascença para Jesus. Por quê? Porque a gente não sabe. Quando a gente abre os nossos olhos, a gente sente no coração o desejo que Jesus nos toque, a gente começa a sair dessa escuridão. É quando a gente pede a Deus que limpe os nossos olhos e a gente possa enxergar a verdade. Pronto, a verdade está aqui. Essa é a verdade. A gente vê aqui dois exemplos. A gente vê esse exemplo espiritual que é do cego de nascença, né? Que houve uma cura espiritual e houve a cura física. Mas também a gente vê a cegueira das pessoas, dos fariseus, que não acreditavam em Jesus. Chegaram a duvidar que o homem era cego de nascença a ponto de chamar a mãe e o pai. Por quê? Porque eles não querem de jeito nenhum acreditar em Jesus. Nós também um dia fomos assim. Ou somos assim ainda. Né? A gente não quer saber das coisas de Deus. A gente não quer saber dos ensinamentos. A gente não quer saber de palavra de Deus. A gente quer saber do que a gente sente aqui. Do que a gente quer aqui, né? Então, a gente, por isso eu digo, fazemos parte dos fariseus. Nós somos os fariseus. Não adianta a gente dizer eu amo a Deus, eu acredito em Deus e não fazer a sua vontade. Não adianta nada, porque o que vai contar para a nossa salvação é a nossa obediência aos seus mandamentos. Não é isso?
aos seus mandamentos. Então não adianta. Ah, eu creio aqui no meu coração, muito bonito e muito romântico, mas não viva o que ele fala aqui não, para ver, né? O seu momento vai chegar com ele. E ele vai te cobrar todo o ensinamento aqui. Então a gente tem um tempo para que a gente possa sentir no coração esse desejo, né, de conhecer a Deus, de entrar, sair das trevas para a luz. Nasci cego de nascença, mas eu preciso querer como ele quis. Jesus, a palavra diz que Jesus fez a lama, passou nos olhos dele e mandou que ele fosse. Jesus não vem pegar na sua mão a força para que você mude de vida, não. Nem vai chegar diante de você, aparecer e dizer, você tem que mudar, minha filha. Não, porque ele deixou a palavra de Deus bem aqui. Tudo aqui foi o que ele ensinou. Ele deixou essa lição de casa para que a gente possa trazer tudo para a nossa vida e tentar mudar. Tentar ser seres humanos melhores, né? E esse cego de nascença hoje, ele vem representar todos nós que ainda vivemos nas trevas. É como se Jesus dissesse, eu faço a minha parte, mas você precisa querer em primeiro lugar no coração. Ele quis, ele acreditou naquele mestre, né? E ele foi se lavar. Imagine você se ele ficasse ali, Jesus passasse o barro ali nos olhos dele, e Jesus mandasse ele ir, ele dissesse assim, eu não posso ir. Eu não posso ir porque eu não enxergo. Então eu não consigo chegar na piscina de Siloé. Né? Eu preciso de ajuda. Não, ele foi. A palavra não diz que vieram pessoas e pegaram ele e levou. A palavra não diz que Jesus pegou pelo braço dele e levou. Jesus apenas mandou ele ir. Vá e se lave, e você ficará curado. E ele acreditou e foi. E lá ele ficou curado. Ou seja, a visão dele se abriu. Ele saiu das trevas para a luz. E a palavra dele disse, quando Jesus diz aqui, um convite à conversão, né? Jesus fala aqui com ele. Você acredita? Se você soubesse quem era o Filho do Homem, você acreditaria? Né? E ele diz, quem é, mestre, para que eu possa acreditar? Um convite à conversão. Quem é, mestre, para que eu possa acreditar? Eu já acredito mesmo sem conhecer. Aí Jesus se libera ali e diz, né? Você está diante dele. Aí ali houve a conversão. Ele quis essa conversão. Né? Então o evangelho de hoje nos convida a abrirmos os nossos olhos. A querer ir na piscina de Siloé e se lavar. Né? Que é o nosso sim. É querer entender a palavra, é querer mudar de vida. É querer todos os dias fazer uma leitura da palavra de Deus e entender, trazer para a minha vida. Nossa, eu sou cega bem aqui, eu sou cega bem ali. Não é? Refletir. É isso que significa a quaresma para nós católicos. É tempo de conversão, de ver onde eu posso mudar. Porque todos os dias a gente erra, todos os dias a gente desobedece a Deus. Então a quaresma está aqui lembrando, esses 40 dias lembrando, olha, muda nisso aqui, muda naquilo ali, né? Tenta mudar enquanto há tempo, tenta mudar enquanto você está na terra, enquanto você não morrer, porque depois que você morrer não tem mais jeito, não é? A quaresma traz esse tempo favorável para a mudança, nossa mudança de vida. E hoje a gente muda nesse ponto, dando o nosso sim a querer fazer a vontade de Deus. Amém? Um bom dia para vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.